No dia 25 de fevereiro, Saturno e Mercúrio formam um aspecto de conjunção, iniciando um novo ciclo de rigores, limites para a mente e a comunicação. Isso quer dizer que a partir de agora a gente precisa estruturar melhor o pensamento e a fala para atingir resultados mais eficientes se a gente não quiser se sentir limitado. Vamos conversar um pouco sobre esse movimento hoje. Então, a conjunção para a astrologia é o início do ciclo, quando os planetas se encontram juntando forças, né? Então, Saturno passa a influenciar os temas de Mercúrio, que Mercúrio representa a comunicação em geral, a mídia, as ideias, a fala, a escrita, tudo aquilo que faz a conexão, faz pontes, né? Era o mensageiro dos deuses, aquele que levava as mensagens através dos mundos, né? Fazendo essa conexão, fazendo essa ponte. Também está atrelado a contratos, os contatos, as pessoas que podem ajudar muitas vezes fazendo uma conexão entre vários lados. Também muito ligado ao comércio, a estudos, às habilidades, tudo aquilo que a gente usa, a nossa mente tem uma ressonância de Mercúrio. Saturno traz a partir de agora um toque rígido, limitante, né? Que a gente pode desenvolver a partir de agora, a partir dessa conjunção, até o ciclo novo que vai ser só em 2026. A oportunidade, então, da gente estruturar melhor os temas que Mercúrio representa. Do contrário, se a gente não trabalhar com responsabilidade, com estrutura, entendendo que há um tempo necessário para o amadurecimento, que muitas vezes a gente fica querendo as coisas da noite para o dia, principalmente na sociedade que a gente está muito imediatista, que ninguém quer esperar mais nada, os resultados são comprometidos. A energia de Saturno vem na sua manifestação negativa. E aí entram os rigores, os limites, mas não é essa história de que o Saturno vai me punir, que não sei o quê. Na verdade, é a gente aprender com a vida. Essas energias, pelo menos a forma que eu trabalho aqui nesse canal da astrologia, nada mais é do que a vida tentando mostrar pra gente. Com o Saturno, então, a gente vai aprender que se quer resultados duradouros, se a gente quer alcançar excelência, né, com maior eficiência, que aquilo dure, que passe mesmo pelo teste do tempo, a gente precisa dar o nosso melhor. Mas a gente também precisa aprender a fazer. Então, essa humildade de verdade é que vai fazer a diferença a partir de agora. No momento que o ciclo começa, muitas vezes a gente ainda não sabe do que vai se tratar. Como eu falei, o Mercúrio representa uma série de coisas, mas a manifestação de Saturno vai ser sentida muitas vezes num ponto ou no outro. Então a gente tem que ter a atenção de perceber qual vai ser o assunto mexido por esse ciclo. As influências entre Saturno e Mercúrio no mapa natal podem ser desde uma pessoa que nunca tem certeza daquilo que ela quer falar, uma vez que o Saturno pede que a gente tenha que dê o nosso melhor, que a gente esteja o mais certo possível para transmitir as mensagens. A dúvida, então, o medo, o apego de não estar tão certo naquilo que é dito, naquilo que pensa, ou muitas vezes sentir uma pressão na mente, uma pressão que vem de fora para dentro. O Saturno sempre carrega as vozes que são mais rígidas, mais rigorosas, principalmente enquanto a gente estava crescendo. Então, muitas vezes, pais, familiares, professores, É aquela voz que diz: você não é bom o suficiente, você não deve, você não pode, mas você tem certeza disso? Olha, hein? Vai ter que lidar com as consequências dos seus atos. Isso aqui é uma frase que resume uma pessoa muito saturnina. É uma pessoa que trabalha o quê? Colocando medo na outra para controlar. Então a mente fica muito fechada, a mente fica às vezes quadrada demais, porque ela não quer ir além daquilo que ela tem certeza. Aos poucos ela vai trabalhando isso e vai desenvolvendo, se a pessoa se atentar, porque senão fica aquela pessoa que muitas vezes pensa que ela não tem ideias interessantes, que tudo que ela fala é uma grande bobagem, então ela vai se calando, porque não é a vida que limita, não é o Saturno, o planeta não faz nada, gente. Quem se limita ou se permite se limitar somos nós. E fazemos isso usando a voz dessas pessoas autoritárias que muitas vezes influenciaram no nosso crescimento. E se você se identificou com algo ou tem dúvida se tem esse aspecto, dificuldade de falar, talvez seja
Saturno e Mercúrio, né? Em algum aspecto tenso no seu mapa. Para tirar essa dúvida, o link tá na descrição para me chamar no Zap e marcar sua consulta. Datas já para o meio de março, então corre lá, marca logo a sua consulta para que você comece a se descobrir a partir do olhar da astrologia, e pode ser uma jornada aí que muita coisa indicada no mapa, né? Afinal chama mapa astral, mapa natal não é à toa. Vou deixar aqui também as datas deste ciclo para a gente se atentar. Quando a energia começa a crescer, quanto que a gente pode esperar o auge e quando termina esse ciclo, tá bem aqui. Vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, enquanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que Saturno e Mercúrio formam aspecto de conjunção no dia 25 de fevereiro, às 9h01 do horário de Brasília. Mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Saturno e Mercúrio a 20 graus de peixes, né? Ou seja, a gente vai ter a energia de peixes influenciando essa conjunção. Algo que pode se repetir daí a 28, 30 anos, porque o próximo ciclo inicia no signo de Áries. Então essa energia do peixes, que é muito profunda, né? Muito intensa, sutil, do elemento água, sensível, imaginativa, né? Do amor incondicional, mas também das fugas, das confusões, de se perder numa miríade de informação, de possibilidades. Ela é a chance que a gente tem, e até por isso que eu tô fazendo esse vídeo falando de Mercúrio, porque é a chance que a gente tem de estruturar melhor a nossa mente. Daqui a pouco a gente vai falar da gente ter um toque sensível para certas questões que talvez estão passando despercebido na nossa vida. Ter o amor incondicional, mesmo que de forma rígida e rigorosa, como o Saturno pede, né, de forma ordeira, para que a gente se estruture melhor, mas também para que a gente compreenda as nossas necessidades daquilo que Mercúrio representa, como, por exemplo, a comunicação, as ideias, né, o pensamento. Então é muito importante a gente aproveitar, porque o Peixes dá uma suavizada, vamos dizer assim, na energia de Saturno. É um desafio, eu já falei isso em outros vídeos, porque o Saturno é o mais terra de todos os planetas, né? Isso no sentido de que ele busca sempre a concretização das coisas, e o Peixes pode trazer a sensibilidade, o toque ali que faltava. Ou o contrário, né? A manifestação negativa da gente ficar num sofrimento eterno por conta de não alcançar aquilo que a gente queria realizar, nossa ambição. Além disso, a gente tem aqui um trígono com Marte. Então Marte vai, como eu já falei outras vezes, Marte acelera o Mercúrio. Só que dessa vez não vai acontecer por conta do Saturno. Então o Marte traz a energia pedindo que a gente tome atitude sobre as nossas ideias, sobre aquilo que a gente quer fazer. Precisa falar? Fale. Mas não vai ser uma fala impulsiva. Precisa ser uma fala planejada. Então às vezes é preciso tirar um tempo, se preparar para falar algo, para tomar uma atitude. Também um sextil com Urano. E daí vem a imprevisibilidade, a ruptura, de muitas vezes as coisas que podem acontecer à revelia, sem que a gente saiba. Então vale também ter essa percepção, a gente se atentar para isso. É uma energia forte, nenhum dos dois pontos são tensões, mas podem influenciar. Às vezes as ideias ali que a gente tem, tá na hora de agir para realizar. Lembrando mais uma vez a energia de Saturno, responsabilidade até onde ele cabe, porque também não é pegar a energia de Peixes e sentir a grande vítima da sociedade, do mundo, porque não é assim que funciona. Uma vez bem elaboradas, bem definidos os passos, a gente pode aplicar, né, seguindo etapa por etapa, meio que como se estivesse construindo um prédio, né, aos poucos, com bases sólidas e firmes para resistir o teste do tempo. O ascendente cai a 20 graus de Áries, então já daí tem mais uma energia de ousadia, de pioneirismo, de coragem, né? Da gente iniciar algo, de que possa ser começado algo que dê resultado desde que se aplique as energias conforme eu falei. Mas também de se colocar em primeiro lugar, fazer por si. Às vezes a gente tem essa dificuldade. Não é egoísmo, né? É muitas vezes considerar os outros, né? Não passar por cima dos outros, não atropelar os outros, mas tem que lembrar que quando se fala de Saturno não há como terceirizar
terceirizar, jogar a culpa. Ah, é porque isso, é por fulano, é pela sociedade, é pelo governo, é pelo não sei o que. Jogar terceirização de culpa não vai funcionar. O Saturno não gosta disso. E o Áries está mostrando ali que a gente pode ser independente no sentido de pegar, ir lá e fazer acontecer. Já o meio do céu a 20 graus de Capricórnio, o próprio signo regido por Saturno, mostrando mais uma vez que o norte é essa energia do planejamento, da estrutura, mas também da ambição de realização, de querer concretizar resultados, de querer construir coisas que durem e que sirvam de legado para quem vier depois. Coisas que podem ser plantadas agora e que vão dar fruto lá na frente. E o plantio precisa ser muito bem trabalhado para que esses frutos sejam suculentos e ajudem a gente lá na frente. Mas também é preciso pensar que o Capricórnio traz uma certa austeridade. Então, a chamar a atenção demais, umas ideias que são muito chamativas, né, que são espalhafatosas demais, pode ativar a desconfiança daqueles que a gente quer convencer na vida pública, carreira e profissão. A dificuldade de trabalhar com o Capricórnio é que é uma energia de conservação, de tradição. Então, às vezes, aquilo que vai à frente demais, como sugere Urano, um sexto de Urano-Mercúrio, pode ativar a desconfiança. Isso tem uma coisa que Capricórnio é desconfiado. E aí a gente precisa trabalhar com a energia de Saturno para quebrar essa desconfiança. É isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para aproveitar durante esse período. Bom, para a gente fechar, então, é pensar o que a gente precisa estruturar. Como que eu vou trabalhar essa energia da maturidade do Saturno sem me tornar rígido demais. Às vezes, né, a gente vai envelhecendo e vai vendo que as nossas opiniões vão ficando muito rígidas em relação à vida em geral. Então é sempre essa coisa de a sociedade, né? De colocar regra, de impor limite, de dar ordem, criar lei. Quantas vezes vocês não ouviram essa frase? Fala a verdade. Mas tem que ter uma lei que proíba isso, aquilo, naquilo outro. Isso é uma fala saturnina, né? De que quer controlar, de que quer uma ordem, uma disciplina quase que militar. Por isso é importante também entender que a gente vai precisar trabalhar uma certa flexibilidade, porque a mente, se ela for muito fechadinha ali nas caixas tradicionais, né, o pessoal aí que acha que o mundo é preto e branco, né, o mundo é binário, 0 e 1, que é azul ou vermelho, e por aí vai ter está tendo e vai ter ainda mais dificuldade para lidar com as mudanças que estão por vir. Não é brincadeira, eu já falei isso outras vezes, a tal da fase de transição e tal, para a era de Aquário, que pede mudanças cada vez maiores para nós. E aí, quando a gente pega o Saturno e enrijece demais o nosso pensamento, no sentido de querer controlar, no sentido de querer limitar, como se fosse uma construção muito elaborada, a vida é diversa, gente. A vida é multiplicidade, é multipolaridade, para quem se atentar e pegar essa aí no ar. Não é uma coisa fechadinha. Por mais que a gente atue em bolhas, todos nós estamos em uma bolha. O canal aqui é uma bolha, a astrologia é uma bolha. Mas a gente precisa entender que é a diversidade de bolhas. A minha bolha não precisa ser igual a do outro. E a minha forma de pensar não vai ser igual nem mesmo dentro daqueles que estão na mesma bolha. Então a gente acha, né, quando vai falando de, por exemplo, ideias extremas, a gente vai achando cada vez pessoas mais extremas, porque o pensamento vai sendo levado cada vez mais para o polo do extremo, mas a gente vai percebendo também que talvez as pessoas não pensem tão parecido assim. Não sei se vocês estão conseguindo entender. É a mesma coisa de falar assim, eu gosto de samba. Mas eu gosto de um samba que tem essa batida, eu gosto de um samba que tem essa letra, que tem esse instrumento e por aí vai. Então cria uma variação. E dentro dessa variação é mais difícil a gente se encontrar
dando ali uma liga de fato, né? Aquela pessoa pensa exatamente igual, porque isso representa as bolhas. E às vezes a gente fica tão fechado dentro dessas ideias que a gente não percebe que dentro dos nossos grupos há diversidade de pensamento. E aí que começam as rupturas, os rachas, né? E vai se dividindo, criando subdivisões dentro daquelas bolhas. Um exemplo disso é o rock, tinha o heavy metal, o power metal, o metal melódico e por aí vai. Então sempre vão criando variações porque não é exatamente igual. E a gente precisa se atentar também à grande oportunidade que eu vejo, usando o amor incondicional de Peixes, da gente cuidar muito da nossa mente. Mas é muito, ênfase no muito da nossa mente, porque a mente está bombardeada, nós estamos com uma péssima saúde mental, por conta dessa aceleração, que não está acelerando nada, é só uma percepção, porque a gente fica o dia inteiro em rede social, rolando aquele feed infinito, recebendo uma carga gigante de informações, que às vezes a gente não percebe o quanto isso sobrecarrega, então a gente estruturando melhor, né? O Saturno é sempre trazer o eixo, trazer para o centro, centralizar em si, calma mental, paz. Para um pouco com a rede social, para um pouco com as notícias ruins, conecta com si, com a sua vida interior, vai cuidar da mente, deixa a mente respirar. Não precisa virar uma pessoa que radicaliza se você não quiser, pode ser também, não tenho mais redes sociais, excluo todas as minhas redes sociais e por aí vai. Mas faça pausas, né? Tire momentos. Reflita a respeito do que você está pensando. Ouça a sua própria voz, ouça a sua cabeça, os seus pensamentos. Porque a mente trabalha quase que infinitamente gerando coisas, produzindo ideias, produzindo informação. E quanto mais a gente absorve nesse consumo constante de conteúdo, mais a mente fica desorientada e menos a gente escuta a nossa própria voz. Aquela voz que fala assim, eu preciso resolver tal assunto, ou eu preciso ter uma ideia aqui, tô com esse dilema, como que eu resolvo? Então essa capacidade vai se perdendo, além do cansaço pelo bombardeio excessivo de informação, que vai fragilizando cada vez mais a nossa mente, impede que a gente tenha defesas e até consiga lidar para absorver melhor essa profusão de coisas e vai prejudicando cada vez mais a saúde. Então, às vezes, nesse momento, nesse ciclo, a gente pode aproveitar, isso aqui é uma sugestão, é claro, para que a gente tenha uma melhoria nas nossas condições de saúde mental no geral. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, que os vídeos saem antecipados ali, prontinho, completo, para quem é membro, membre ou membra do canal assistir, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99, aquela ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue comentando, assistindo, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.